Quero saudar também aqueles que nos acompanham de suas casas com a paz de Deus, em nome de Jesus. Esta palavra que é também transmitida pelo canal da IEGA, ali no YouTube. Então você que está assistindo agora e você também que está assistindo em outro momento, esta palavra também, que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém, igreja? E assim então nós vamos entrando neste momento do culto, que é o momento da pregação da palavra, que é o momento onde o Senhor Ele entrega para nós um alimento. Um alimento. Então, se é um alimento, nós devemos comer este alimento. Então o convite é para que cada um possa comer do alimento que o Senhor vai nos entregar nesta manhã. Amém, igreja? Nós falamos há 2 semanas sobre o convite do Rei. O culto é um convite do nosso Rei Jesus, e nós estamos aqui para a honra e glória dele. Nós aceitamos este convite, e eu sempre falo que o Espírito Santo nos conduziu até a igreja, mas o Espírito Santo é a vontade dele que nós estejamos aqui, mas quem veio foi você, quem teve uma atitude foi você, ouvindo a direção do Espírito Santo. Então eu louvo a Deus pela sua e a minha atitude de ouvirmos a voz do Espírito Santo e nos planejarmos para estarmos aqui. Eu acredito que neste planejamento você pensou que hora deveria sair, como foi dito, que hora deveria acordar, o que vestir, o que fazer neste grande evento que é o convite do Rei. Então agora, meu amado, pensa no que você planejou. Quando você pensava em ir para a igreja, o que passou na sua cabeça? Qual foi o teu planejamento? O que você veio buscar, entregar, ouvir, fazer? Faça. Coloque em prática tudo aquilo que você planejou para esta manhã. Se você planejou vir aqui e adorar ao Senhor através dos cânticos, nós já tivemos a oportunidade de fazer. Mas talvez dentro do teu planejamento também estava uma resposta. Talvez você tenha pedido a Deus uma resposta, um sinal, um milagre. Então, continua pensando sobre isso, e não vá embora sem colocar tudo aquilo que você planejou em prática. Não vá embora sem conversar com Deus, aquele assunto íntimo que você falou, ele tem que ser colocado na igreja, ele tem que ser colocado nos pés do Senhor. Faça isso, para que este momento não seja simplesmente um momento na sua vida, para que não seja simplesmente um evento na sua vida. E para isso agora você não tem que nem olhar para o lado e pensar: olha, nossa, fulano não veio, ciclano não está aqui. Não, é você com o Senhor, é você com você mesmo neste momento, em nome de Jesus. Porque muitas vezes quando nós olhamos para o lado, nós nos esquecemos de olhar para o Senhor. E nós muitas vezes podemos nos desanimar, nos entristecer, porque muitas vezes vemos cadeiras vazias, irmãos que não estão aqui, mas isso não pode tirar a nossa alegria. Isso não pode tirar o nosso entusiasmo. Isso não pode tirar o foco, o objetivo ao qual você veio aqui fazer. Então continue neste propósito e viva tudo aquilo que você tem que viver aqui. Absorva tudo aquilo que você tem que absorver. E muitas vezes você pensa em algo, Deus entrega outra coisa. Deus faz algo sobrenatural, faz algo melhor, algo maior do que aquilo que você pensou que estaria recebendo ou fazendo neste lugar. Mas não vá embora sem receber algo, sem entregar algo, sem fazer algo importante aqui nesta manhã, em nome de Jesus. Amém? Para que esse culto e todos os outros cultos da sua vida façam sentido para você, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu recebi um bilhetinho aqui, para que a igreja levante um clamor pela vida da Naya, que não está bem agora. E eu não imaginei, nos meus planos não estava fazer um clamor para a Naya, mas nós vamos fazer. Por quê? Porque de alguma forma Deus nos conduz a fazermos isso agora. Então eu chamo você aqui, irmã, agora em nome de Jesus, e que a igreja se levante, e que a igreja como um só corpo possa neste momento clamar a Deus pela vida desta irmã. Talvez ela também nem estava pensando em receber o milagre aqui, mas você vai receber em nome de Jesus. Porque Deus vai entregar algo para você infinitamente melhor e maior do que aquilo que você sonhou, que você planejou,
neste momento em nome de Jesus, porque Deus está aqui, e nós clamamos para que Ele visite a tua vida agora com poder em nome de Jesus. O Senhor Jesus, aonde Ele passa, dele sai poder. Existia uma mulher na história que tocou nas vestes de Jesus, e a palavra diz que dele saiu o poder, e foi o poder que foi suficiente para curar aquela enfermidade. Ele está aqui agora, e nós clamamos a Ele para que derrame o mesmo poder sobre a tua vida agora, em nome de Jesus. É o poder de cura, de restauração, de libertação, em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, seja restaurada nesta manhã. Em nome de Jesus Cristo, seja liberta nesta manhã. Em nome de Jesus, receba aquilo que vem do alto. E Ele fez questão de descer aqui, para que você pudesse tocar nas vestes dEle, nesta hora, e ser curada, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Louvado seja o nosso Deus em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Pode se assentar, igreja, em nome de Jesus. E eu convido você, meu amado, a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo a Filemon. Antes de Hebreus, depois de Tito, Paulo escreve a Filemon, uma carta curtinha, de apenas 25 versículos, mas é uma carta poderosa. Eu convido você a ler esta carta comigo. Eu convido a igreja para que se levante em nome de Jesus. E nós vamos então ler esta carta com muita atenção, muita concentração, porque certamente Deus vai falar mais com você do que aquilo que Ele vai me usar para falar esta manhã. Diz a carta de Paulo a Filemon, no versículo 1: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, irmão de Timóteo, a você, Filemon, nosso amado cooperador, a irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro de lutas, a igreja que se reúne com você em sua casa. A vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações, porque ouço falar da fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. O seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Versículo 8: Por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazerem um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho, agora também prisioneiro de Cristo Jesus, apelo em favor do meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava na prisão. Ele antes lhe era inútil, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Mando de volta a você como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo para que me ajudasse em seu lugar enquanto estou preso por causa do Evangelho, mas não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre, não mais como escravo, mas acima de escravo, como irmão amado. Para mim ele é muito amado, e ainda mais para você.
tanto como pessoa, quanto como cristão. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse me recebendo a mim. Se ele o prejudicou em algo, ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho, eu pagarei, para não dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo. Escreva-lhe certo de que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que eu lhe peço. Além disso, prepara-me um aposento, porque graças às suas orações, espero poder ser restituído a vocês. Epáfras, meu companheiro de prisão por causa de Cristo Jesus, envia-lhe saudações, assim como também Marcos, Aristarco, Demas, Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de todos vocês. Pai, a tua palavra está exposta agora, Senhor. Eu quero agradecer a ti, Senhor Deus, por esta palavra, Senhor, e pedir a Pai, a tua, Senhor Deus, ajuda através do Espírito Santo, para que o Senhor possa revelar, Senhor, aquilo que deve ser revelado, Senhor, neste momento, Pai, em nome de Jesus, e que haja, Pai, o entendimento, a compreensão, Senhor, daquilo que está sendo revelado, Pai, para que haja frutos, ó Pai, acerca deste assunto. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Podem se assentar. Aleluia. Uma carta, como eu disse, curtinha, 25 versículos, bem diferente de todas as outras, porque o apóstolo Paulo aqui não está fazendo nenhuma exortação à igreja. O apóstolo Paulo não está pregando as boas novas de Cristo Jesus, não está falando como a igreja deve se portar diante da sociedade. Ele está escrevendo para um irmão e cooperador na obra de Jesus. E o que Deus quer falar conosco através desta carta? Certamente tem muitas coisas. Eu vou abordar 3 aspectos desta carta. Talvez eu não consiga abordá-los todos hoje, mas eu vou abordar 3, mas óbvio que existem muitas riquezas neste texto. Existem muitas pepitas de ouro neste texto. E eu quero trazer estas 3 hoje. O primeiro aspecto que eu quero abordar com a igreja é o aspecto de que Paulo, ele não está pregando as boas novas, mas ele está vivendo as boas novas. E só para entenderem o contexto, ele escreve para Filemão, pedindo para que Filemão receba de volta um escravo chamado Onésimo. Então, acredita-se que Onésimo era escravo de Filemão, e por algum motivo Onésimo foge e deixa ali uma situação muito difícil, uma situação ruim naquele lugar, e ele foge. Em algum momento Filemão encontra com Paulo na prisão, e ali então Paulo ministra na vida de Onésimo, Paulo ministra na vida de Onésimo, e Onésimo recebe o Evangelho. E Onésimo, que antes era inútil, agora ele é útil, porque ele recebeu o Evangelho, e agora Onésimo também faz parte da mesma família de Paulo e de Filemão. E aí o que Paulo está fazendo é escrevendo para Filemão, pedindo então para que ele receba Onésimo. E o que Paulo está fazendo é aquilo que Jesus fez por nós, ou seja, a tua conta está paga. O que Jesus fez foi uma obra de Deus, ele serviu como reconciliação entre nós e Deus. Então todas as nossas dívidas, Jesus vai falar ao Pai: Pai, a dívida do Diego está paga, eu pago a dívida dele, Senhor. Receba o Diego como se estivesse me recebendo, Deus. Então Jesus foi esse reconciliador, Jesus é aquele que nos justifica. A obra de Jesus, ela serve para isso. E o que Paulo está fazendo é muito semelhante. Existe um atrito, existe uma divisão entre Filemão e Onésimo. O que Paulo está fazendo é intercedendo
e levando ali uma reconciliação e dizendo: Filemão, se Onésimo te deve alguma coisa, põe na minha conta. Se nós somos realmente irmãos e fazemos parte da mesma família, receba-o agora não mais como escravo, receba-o agora como membro da tua família. E assim nós também temos acesso a Deus, através da obra de Jesus, que pagou os nossos pecados. Então esta carta nos lembra a obra de Jesus. Então o primeiro aspecto é nos lembrar daquilo que Jesus fez por nós, pagando todas as contas, levando sobre Ele todo o nosso pecado, para que nós pudéssemos ter acesso a Deus, para que nós pudéssemos nos achegar a Deus agora sem inimizade e sem bloqueio, porque o véu se rasgou quando Jesus faz a obra de redenção. E antes existia uma separação entre o homem e Deus, existia um bloqueio entre o homem e Deus. Jesus vai, paga esta conta, leva sobre Ele todo o pecado da humanidade e Ele abre este véu. E agora nós temos acesso a Deus e nós temos amizade com Deus através da obra de Jesus. E o que Paulo está fazendo aqui, além de lembrar esta obra, ele não está pregando o Evangelho, ele está vivendo o Evangelho. Olha para Paulo. Paulo escreve para Filipenses no capítulo 2, versículo 5, ele fala assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. Ou seja, olha para Cristo como exemplo. Olha o que Cristo fez, e que a atitude do cristão seja parecida com a de Cristo. E o que Paulo está fazendo aqui é justamente isso, tendo uma atitude como a de Cristo, sendo reconciliador ali, se colocando na intercessão de um homem, para que houvesse a reconciliação entre dois homens. Então o primeiro aspecto é esse, meu amado, para que nós, como Paulo, possamos olhar para Cristo, como está em Filipenses 2:5, e que a nossa atitude seja como a de Cristo. Mas olha só, Paulo está numa situação de prisão, meu amado. Paulo está preso. Paulo está preso e preocupado com o próximo. Paulo está preso intercedendo por Onésimo. Paulo está preso, preocupado em uma relação que está corrompida, e ele quer ser um instrumento de Deus na pacificação daquela relação. E muitas vezes a situação da nossa vida nos faz desanimar, voltar para trás, abandonar a obra, e aí nós vemos alguém preso. E ele fala 5 vezes que ele está preso nessa carta, pensando na obra, pensando na sua missão, pensando no seu propósito, mesmo preso, vivendo o seu propósito. Então uma situação de vida, seja ela qual for, não pode nos afastar do nosso propósito. Está tudo ruim no meu trabalho, então eu não vou mais fazer a obra que eu fui chamado para fazer. Vimos aqui alguém preso fazendo a obra. Ele fazia a obra de Deus quando ele estava preso, quando ele estava solto. Não tinha um momento adequado ou inadequado para Paulo viver o seu chamado. Ele simplesmente vivia independente da situação. Então esse é o primeiro aspecto que esta carta nos traz. O aspecto de olhar para essa atitude de Paulo, nos lembrarmos do que Cristo fez por nós. E nós vamos fazer isso 2 vezes hoje. A primeira através da carta de Paulo e a segunda através da Santa Ceia. Lembrar do sacrifício que Cristo fez por nós, da reconciliação que Ele nos deu com Deus através da obra redentora do sangue derramado. E esse pedido que Paulo faz para Filemão é um pedido muito difícil, porque nós temos que olhar o contexto da história. Naquele contexto histórico, existiam os escravos. Naquele contexto histórico, que Paulo está dizendo para Filemão Filemão, existe um novo reino, Filemão. Filemão, existe uma nova humanidade. Jesus, quando veio, Ele estabeleceu um novo reino. E agora você vai ter que receber alguém que era escravo como membro da tua família, porque ele é cristão como você. O que Paulo está pedindo para Filemão é muito difícil. É quebrar paradigmas, quebrar culturas, é romper sistemas,
é viver o reino de Deus. E este é o segundo aspecto que nós vamos abordar. Não há espaço agora, Filemão, para essa diferenciação. E para isso nós vamos ler o que está em Gálatas, no capítulo 3, versículo 26. Gálatas no capítulo 3, no versículo 26. Atos, Romanos, Coríntios, segunda carta de Coríntios e Gálatas. Eu vou dar um tempo para você encontrar na sua Bíblia, porque eu mesmo estimulei a igreja a trazer a sua Bíblia. Então preciso dar um tempo para que você encontre este texto. Gálatas, capítulo 3. Gálatas capítulo 3, verso 26. Olha o que diz aqui em Gálatas no capítulo 3, no verso 26. Todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão, herdeiros segundo a promessa. O que Paulo está dizendo é: Filemão, agora nós somos um em Cristo. Agora Onésimo é um em Cristo com você e um em Cristo comigo. Não há mais judeu, não há escravo, não há livre, não há homem. Olha, agora Cristo está estabelecendo um novo reino, onde não há mais espaço para indiferenças, não há espaço para imparcialidade. Para parcialidade, aliás. Não há espaço para parcialidade. O Tiago, no capítulo 2, fala sobre isso. Não podemos fazer acepção de pessoas, porque somos um com Cristo. E olha, Paulo fala assim para Filemão: Filemão, ainda que eu pudesse mandar você fazer, mas eu faço pelo amor. Tipo assim, eu tenho autoridade para mandar, mas eu faço no amor. Porque tem pessoas que acham que a autoridade serve para mandar no outro, ou para desfazer do outro, ou para se colocar superior ao outro. E o que a palavra nos mostra é que no reino de Deus não tem espaço para essas coisas. Não há espaço para discriminação, não há espaço para preconceito, não há espaço para olhar o outro de cima para baixo, achando que nós somos melhores do que alguém, porque todos nós somos um em Cristo. Todos nós somos da família de Cristo, e todos nós recebemos a mesma bênção de Cristo, o mesmo dom nós recebemos, o dom da graça e da misericórdia. Por que eu tenho que achar que eu sou melhor do que alguém, sendo que somos todos um em Cristo Jesus? Ah, mas você é pastor. Títulos. O homem colocou títulos e acha que através desses títulos eles são melhores do que alguém. Eu não sou melhor do que ninguém que está aqui. Ninguém. E ninguém é melhor do que eu, porque nós somos um em Cristo Jesus. Esta é a unidade da igreja, meu amado. E é o segundo aspecto que eu quero falar, da unidade, da comunhão da igreja. Filemão, se nós somos um em Cristo, receba então Onésimo. Se existe uma parceria entre mim e você, receba este homem. Se ele te deve algo, ponha na minha conta, porque somos um em Cristo agora. Isso é comunhão. Existe um nome grego, é koinonia. Koinonia significa o compartilhamento, a parceria, a comunhão. Senhor.
Então, quando Paulo, no versículo 6 de Filemão, quando ele fala assim: Filemão, eu oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz, no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. É a coinonia, é o compartilhamento, é a comunhão. Então, se há coinonia, se há comunhão, nós somos um. Eu te ajudo, você me ajuda. Eu te peço um favor e você me ajuda. Você me pede um favor e eu te ajudo, porque nós somos um em Cristo. Não, mas tem que ser irmão da minha igreja. Quem falou? Paulo não está falando aqui para a sua igreja. Paulo não está falando aqui para a igreja que ele congrega. Paulo está falando de reino de Deus, meu amado. Paulo está falando de uma igreja universal. Paulo está falando aqui que Cristo morreu por todos, e que todos aqueles que entregaram a sua vida para Cristo, assim como Onésimo, eram inúteis e passaram a ser úteis e parte de uma família, de um membro. Então esse texto de Gálatas nos mostra isso. E mais um texto, Efésios capítulo 2. Gálatas, Efésios, versículo 17. Coríntios, Gálatas, Efésios, no capítulo 2. No versículo 17. Aqui Paulo está escrevendo para essa igreja em Éfeso. Aliás, estudos mostram que Filemão se converteu através da obra de Paulo em Éfeso. E aí Filemão se converte, e ali então ele passa a ser líder de uma igreja que ele reunia na casa dele. E aí aqui nesse contexto de Efésios, no capítulo 2, no versículo 17, a palavra de Deus diz: Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto. Ou seja, Jesus anunciou a paz para todos. No versículo 18, pois por meio dele tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. E aí no versículo 19, portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Onésimo agora é membro da família de Deus. Filemão é membro da família de Deus. Assim como Paulo também é membro. Assim como cada um que está aqui é membro da família de Deus. Por conta de uma obra de Jesus. Por conta que Jesus veio à terra estabelecer um novo reino. Agora eu não sou mais somente irmão de carne, agora eu sou também irmão pelo Espírito, porque em João no capítulo 1, no verso 12 diz que aqueles que creram, receberam Jesus, foram chamados filhos de Deus, que nasceram de Deus. Então quando nós aceitamos a Cristo, nós então nos tornamos filhos de Deus. Todos nós somos irmãos em Cristo Jesus. Existe entre nós, ou deve existir, ou deveria existir uma parceria, uma coinonia, uma comunhão, um compartilhamento. Paulo introduz o pedido dele falando isso para Filemão. Existe um compartilhamento, uma parceria, uma comunhão entre nós. E já que existe esse compartilhamento, aí sim, ele faz aquele pedido difícil para Filemão. Então o segundo aspecto é: não há espaço para preconceitos, discriminação, julgamentos, diferenças. Não há espaço para isso neste reino. E Filemão tem que receber um escravo fugitivo, até que vai. Agora tem que colocar como se fosse membro da sua família, amá-lo como irmão querido. Aí é quebrar um paradigma, um sistema. Mas Paulo não escreveu e não perguntou, mas poderia perguntar: você realmente é cristão? Você realmente quer viver o cristianismo?
Você realmente faz parte da família de Jesus? Você realmente é um com Cristo? Então as suas ações, Filemão, devem demonstrar isso. As suas atitudes devem demonstrar, nem que você tenha que quebrar um sistema político, religioso ou qualquer sistema, mas você deve então viver deste cristianismo. Você deve viver este novo reino. Talvez Paulo já estava ali plantando uma semente que foi dar fruto muitos anos depois, porque hoje não existe mais a escravidão. Mas ali talvez ele estava semeando que não há espaço para o reino de Deus, não há espaço para uma nova humanidade, onde as pessoas se acham donas de outras pessoas. E a palavra não diz, mas talvez Filemão foi um pioneiro. Um pioneiro em receber um escravo fugitivo, até porque na lei romana, e Filemão era um cidadão romano, na lei romana isso daria direito ao seu senhor, talvez até matar seu escravo, puni-lo rigorosamente por fugir. Imagina o que os outros iriam pensar. Mas o cara fugiu lá e o Filemão recebeu e está na casa dele. Como funciona isso? Você quer viver o novo reino? Abrir mão de um sistema corrupto, sistema religioso, para viver o evangelho verdadeiro, cru e nu, através de atitudes e ações? Essa carta nos abre esse espaço para refletirmos como está a nossa vida. Refletirmos se nós vivemos o reino de Deus ou se nós brincamos de ser crentes. Refletirmos como Deus já está falando já há alguns dias, se nós reverenciamos a Deus ou se nós somos irreverentes a Ele. Se nós o cultuamos com verdade ou se nós vimos a igreja para um evento de entretenimento. Existe um reino e você faz parte deste reino. E este é o segundo aspecto que nós abordamos nesta carta. Somos um com Ele. Somos da mesma família. E aí eu tenho que olhar para você como meu irmão. Eu tenho que saber como você está. Eu tenho que saber se você está precisando de ajuda. Eu preciso saber. Eu preciso me preocupar com você. Olha para quem está do teu lado. Olha para quem está do teu lado assim, ó. Você precisa se preocupar com essa pessoa. Lado direito, lado esquerdo. Você precisa se preocupar com essa pessoa que está do seu lado. Olha para trás. Você precisa se preocupar com essa pessoa. Nós ainda somos mais íntimos. Somos família também de sangue. Mas independente disso, eu preciso me preocupar com você. Porque você também é da minha família. Você, meu irmão. Todos somos irmãos, meu amado. Isso é viver o reino de Deus, um novo reino, uma nova humanidade, onde as pessoas se preocupam umas com as outras, independente se ela congrega na minha igreja ou não, é o meu irmão. Ontem um irmão me mandou uma mensagem: pô, estou desempregado. Irmão, vamos orar, mas também vamos trabalhar para isso, para que Deus abra uma porta para você, porque Ele é o meu irmão. Não é porque Ele não está sentado aqui que Ele não é o meu irmão. Ele é o meu irmão. Pessoas que são talvez subordinadas nossas, temos que olhar como irmãos. Pessoas que trabalham conosco, nós precisamos olhar como irmãos. E ter muito cuidado para não achar que nós somos melhores por conta de um cargo, de um título que nos colocaram. Somos um no reino de Deus. Amém? Faz sentido, igreja? Esse é o segundo aspecto. E nós vamos abordar o terceiro, porque vai dar tempo. Ah, meu Deus.
Terceiro aspecto, meu amado. Olha o versículo 7 de Filemão. Olha o versículo 10 de Filemão. Se você tiver um marca-texto, marca a sua Bíblia. Onésimo significa útil. Esse é o significado do nome Onésimo, útil. Filemão significa aquele que é gentil, afeiçoado, amoroso. Não é à toa que Paulo escreve dizendo: olha, você tem reanimado o coração dos santos. Mas eu quero agora, no terceiro aspecto, chamar a atenção para o útil. Mas antes dele ser útil, no versículo 11, Onésimo era um inútil. E certamente ele não era inútil porque ele era um escravo. Ele era um inútil porque ele não conhecia Jesus. Talvez ele fosse um inútil porque ele não sabia que existia um plano na vida dele. Existia um propósito na vida de Onésimo. E esse propósito não era para que ele fosse um escravo, era para que ele fosse filho de Deus. E aí quando Onésimo, então, agora ele sabe disso, ele reconheceu, ele comeu, ele viveu esta palavra, este evangelho, e ele se tornou agora útil. E este é o terceiro aspecto que eu quero abordar com a igreja. Seja útil. Essa frase me marcou num documentário de uma pessoa que eu nem sei se é cristã, Arnold Schwarzenegger. Quem assistiu o documentário do Arnold Schwarzenegger? Ninguém assistiu? Ele foi bem sucedido em todas as áreas da vida dele. Ele foi o atleta número 1 do mundo durante mais de uma década. Ele foi o ator número 1 do mundo durante aproximadamente uma década. E ele foi um político também bem sucedido. Aonde o cara pôs a mão, ele foi bem sucedido. E no final ele fala uma frase, mas que me marcou essa frase. Perguntou para ele: mas como, Arnold? Seja útil. Mas só me marcou aquela frase. Mas quando eu li a carta de Filemão, eu entendi que não era o Arnold que estava falando comigo, era Deus. Deus estava dizendo assim: seja Onésimo, seja útil, porque agora você faz parte de um povo, de uma família de utilidade. Agora você tem um propósito, você tem um chamado, você tem uma missão. Agora seja útil. Esse é o terceiro aspecto da carta de Filemão. E agora Filemão não está recebendo simplesmente um escravo, ele está recebendo alguém que será útil na vida dele. Útil. E aí, dentro deste universo do reino de Deus, eu vou citar alguns nomes: Paulo, Timóteo, Filemão, Áfia, Arquipo, Onésimo, Epáfras, Demas, Lucas. É o reino de Deus. O reino de Deus. Paulo, prisioneiro, junto com o irmão Timóteo, diz no versículo 1. Escreve para Filemão, ainda no versículo 1, cooperador. Versículo 2, também a irmã Áfia e Arquipo, também o nosso companheiro nas lutas. E aí no versículo 7 ele diz: olha, o seu amor tem me dado grande alegria na consolação, porque você tem reanimado o coração dos santos, Filemão. No versículo 10, apelo em favor de Onésimo, que gerei enquanto estava na prisão. Ou seja, conheceu o Senhor Jesus através de Paulo na prisão. E a partir disso, diz no versículo 11, ele era inútil, agora ele é útil.
E aí depois no verso 23, Epáfras é o companheiro de Paulo na prisão, por causa de Cristo, também envia saudações. No verso 24, tem mais aqui, assim como Marcos, Aristarco, Demas, Lucas são os meus companheiros. O terceiro aspecto, meu amado, seja útil no reino de Deus. Cada um está sendo útil com o dom que Deus lhe deu. Paulo pregando para os gentios, mostrando para a humanidade um novo reino, mas ele tinha alguém que acompanhava ele, que cooperava com ele, que ajudava ele. Filemão estava abrindo a sua casa, fazendo uma igreja na sua casa. Existiam pessoas que ajudavam Filemão na sua casa. Áfia e Arquipo, alguns estudiosos dizem que fazia parte da família de Filemão, esposa e filho. Em outros textos, Colossenses, aparece o nome deles também servindo a Deus. Onésimo servindo a Deus. Marcos, Aristarcos, Demas, Lucas, todos cooperadores. Qual é o seu dom? Qual é o seu chamado? Qual é a sua missão? Dentro deste novo reino, desta nova humanidade, dentro de um novo propósito. Abra sua Bíblia em João no capítulo 1, verso 12. Mateus, Marcos, Lucas e João. O verso 10 diz que aquele que a palavra estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não reconheceu. O verso 11 diz, ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. E o verso 12 diz, contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Quem aqui nasceu de Deus? Então fala, eu nasci de Deus. Eu sou nova criatura. Eu nasci de novo. Eu nasci de novo. Se tem algo dentro de você que faz que você não acredite nisso, fala para o que está dentro de você. Eu nasci de novo. Eu nasci de novo. Eu sou filho de Deus. Eu não nasci do sangue, nem da vontade da carne, nem na vontade do homem, mas eu nasci da vontade de Deus. E esse novo nascimento vai fazer de nós algo diferente. Com esse novo nascimento vem o Espírito de Deus, vem o entendimento dos dons, vem o entendimento do chamado, vem o entendimento do propósito. E como Paulo disse, meu amado e minha amada, todos são um com Cristo. Paulo pregou, outras pessoas cooperaram de alguma forma. Outros estavam abrindo as suas casas. Outros certamente estavam recebendo as pessoas nas casas. Outros estavam lendo a Bíblia nas casas. Outros estavam cantando, louvando a Deus nas casas. Perceba que é um movimento de reino, onde cada um tem um propósito diferente. Deu para entender? Que o escravo agora faz parte do reino. Meu amado, não olha para aquilo que você era, olha para aquilo que você se tornou ao se tornar filho de Deus. Olha para aquilo que você vai ser sendo filho de Deus. Porque o Senhor não está preocupado com aquilo que você era. O Senhor não está preocupado com aquilo que você fez. O Senhor não está preocupado com a tua antiga inutilidade.
Deus te fez novo. Deus te fez novo. E agora você é útil. Seja útil. Seja útil. Ah, mas tem que ser na igreja? Talvez não. Onésimo abriu a sua casa. Será que você pode abrir a sua casa? Será que você pode fazer uma igreja na sua casa? Será que você já tem alimento suficiente para abrir a Bíblia e ler um versículo na sua casa, onde estarão pessoas ali? Porque muitas vezes se espera para projetos da igreja, projetos do pastor. Ah, mas a minha igreja não tem um projeto de culto doméstico. Precisa? Precisa ter um projeto ou não precisa? Então, se você não se sentir apto, sinta-se apto agora para fazer um encontro, para apresentar Jesus a pessoas que não conhecem Jesus. Não espere por um projeto da igreja. Se Deus tocou no teu coração, se esse for o seu chamado, faça o seu chamado. Eu tenho certeza que você já recebeu alimento suficiente para poder também ministrar em outras vidas. Você come o alimento e você devolve esse alimento para o reino. Se você ainda não tem confiança, anota o que está sendo pregado no domingo, e aí você ministra aquilo que foi pregado no domingo. Seja útil. Seja útil no seu trabalho. Quando eu li essa palavra, eu comecei a ser mais útil na minha casa, ser mais útil nos serviços domésticos, ser mais útil no meu trabalho, ser mais útil na academia onde eu treino. Eu comecei a limpar todos os colchonetes. Eu falei, tem que ser útil. Estou aqui, acabei de treinar, tenho tempo ainda, aí eu vou lá, limpo todos e guardo. Porque essa palavra de utilidade entrou no meu coração. E eu não sou melhor do que ninguém por isso. Nós somos um em Cristo Jesus. Então o terceiro aspecto, meu amado, é o aspecto da unção de Onésimo, da utilidade da obra de Deus. E aí, obviamente, cada um tem um chamado diferente, através dos dons que Deus te deu, através do propósito que Ele tem para com a sua vida. E eu quero finalizar esta palavra abrindo o texto de João no capítulo 4. Mateus, Marcos, Lucas e João no capítulo 4, versículo 31. Todos encontraram? Amém? João no capítulo 4, o Senhor Jesus, Ele conversa com a samaritana. Aquela conversa top de Jesus com a samaritana, ali no poço de Jacó. E aí vai desenrolando então, Jesus tem essa conversa com ela. A mulher então volta para a sua cidade. E aí no versículo, vamos ler a partir do versículo 28. Diz assim: então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver o homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Isso os seus discípulos. Versículo 31. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém trouxe alguma comida para ele? Será que ele já comeu, não falou para a gente? Versículo 34, disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Cristo sabia que existia uma obra.
Ele sabia, ele conhecia o seu chamado, ele conhecia o propósito e ele conhecia a sua obra. Então ele era útil. Ele queria cumprir logo esse chamado, essa obra. Tem algo mais importante a se fazer. Eu tenho uma obra a realizar. E aí no versículo 35, e se você puder também, grave esse texto, esse versículo, porque ele diz assim: vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Há mais de 2000 anos, está tudo maduro para a colheita. E no verso 36, aquele que colhe já recebe o seu salário, e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram junto com o que semeia e o que colhe. Assim é o verdadeiro ditado: um semeia e o outro colhe. Eu os enviei, diz o Senhor aos seus discípulos, para colherem o que não cultivaram. Outros realizaram o trabalho árduo, e vocês vieram a usufruir o trabalho deles. Os profetas já anunciaram. Abraão, Isaac, Jacó e todos os patriarcas já anunciaram, realizaram o trabalho de semeadura. Os profetas morreram por conta do Evangelho, foram perseguidos por conta do Evangelho. Elias foi perseguido por conta da palavra. Moisés, Davi. E o Senhor Jesus falou assim: abram os olhos, a colheita está aí, meu amado. Olha o campo aí, olha o campo. É o que Jesus está dizendo. É hora de colher. É hora de colher. É hora de ser útil. É hora de ser útil. Em nome de Jesus. Podemos falar em utilidade na casa de Deus? Claro que podemos. É claro que podemos. Porque nada que acontece por osmose, nada que acontece por acaso. Alguém abre, alguém limpa, alguém serve. Alguém dá aula, alguém cuida das crianças. Alguém passa os slides, alguém liga as luzes. Alguém prepara o som, alguém limpa as cadeiras. Alguém abre a porta, alguém recebe. Alguém prepara. Todos nós estamos sendo servidos neste lugar. O líder de louvor está passando os slides ali, porque hoje nós não temos alguém para passar os slides. Existe ainda uma obra assim dentro da igreja? Claro que existe. Claro que existe, a colheita está aí. Muitas coisas. Aquelas que eu citei e tantas outras que eu não citei. Este foi o terceiro aspecto desta carta. Amém, igreja? E é claro que, como eu disse, existem outras riquezas nesta carta. Outras riquezas. Mas eu acredito que essas 3 são muito importantes para o nosso reino, para o nosso meio, para a nossa igreja. Somos um com Cristo, e eu devo cuidar do meu irmão, e o meu irmão deve cuidar de mim. Não posso fazer acepção de pessoas, é o segundo aspecto. Agora somos um com Cristo. Não há espaço mais para desigualdades, preconceitos. Não há espaço mais para diferenças de raça, diferenças econômicas, sociais, intelectuais. Sou melhor porque eu fiz 4 faculdades, sou PhD. No reino de Deus não existe acepção de pessoas. Todos são um com Cristo. E a ideia da igreja primitiva é que isso fosse cada vez mais parecido naquele meio. Então, se um tinha muito, o outro tinha pouco, se equilibrava esta conta. Então, se um tinha 2 casas e um não tinha nenhuma, vendia-se uma casa e comprava a casa para quem não tinha. Essa era a igreja primitiva. E o terceiro
é o aspecto da utilidade. Pois fazemos parte de um novo reino, de uma nova humanidade. Amém, igreja? Aleluia. O primeiro aspecto que mostra também a obra de Jesus, nos lembramos da reconciliação que temos com Deus, através daquilo que Paulo estava fazendo ali em prática. Preso em uma situação difícil, mas não olhando para o contexto que ele estava vivendo, simplesmente ele estava sendo útil. E aí nessa utilidade, ele se coloca como intercessor de alguém. Pastor Gus está pregando sobre a intercessão. Então ele se coloca como talvez Moisés intercedendo por Onésimo, para que houvesse ali uma reconciliação. Jesus fez isso por nós. Pagou todo o preço do seu e do meu pecado. Ele levou sobre ele na cruz. E quando nós então tomamos posse deste pão, tomamos posse deste vinho, isso é representado aqui, ó. Lembrando que o corpo de Cristo foi entregue por nós. Lembrando que Ele derramou o sangue para que pudéssemos ser reconciliados com Deus. Porque quando Adão pecou, o pecado ali entrou no mundo, na humanidade. Todos que nasceram pós-Adão são filhos do pecado. Mas Jesus veio rompendo esta barreira e nos reconciliando de novo com Deus. E aí Deus visitava Adão toda manhã, toda tarde. O véu se rasgou. Você também pode visitar Deus e ser visitado por Ele todos os dias, em todos os momentos, porque o véu se rasgou, graças à obra redentora de Jesus. E Paulo nos faz lembrar nesta carta, Filemão. Então convido você a tomar posse do pão, do vinho, se lembrando e renovando uma aliança com Deus, porque a Santa Ceia também serve para renovarmos a aliança. Pede para Deus te mostrar qual é o teu chamado, se você ainda não o descobriu. Qual é o teu propósito? Por que Deus formou você no ventre da tua mãe? Por que você aceitou Jesus? Por que Deus teve a misericórdia de ser apresentado para você e você aceitá-lo? Por que você está aqui? São questionamentos que nós devemos levar conosco. Por que eu estou aqui? E aí o Espírito Santo vai te mostrar, vai te revelar. Se é para ser o encorajador dos santos, o reanimador dos santos, seja. Se é para ser o cooperador, seja. Se é para ser o patrocinador, o financiador da obra, seja. Seja onésimo, seja útil. Amém?